edição número 31 do Na Cornetagem no Ar. E a gente, pela última vez neste ano de 2020, vamos chamar os melhores momentos do jogo em que frustrou as pretensões noroestinas para o ano de 2021, que foi a vitória do Velo Clube por 2-1 sobre o Noroeste no Alfredo de Castilho. Comecinho de jogo, falta pro Norusca, bem colocado o Felipe Garça, faz a defesa para a equipe do Velo. Aí vem de novo o Norusca, Richarlison na bola, o toque de cabeça do Guilherme Teixeira, essa passou perto. De novo para você, ó. Subiu mais que a defesa, o zagueirão do Noroestino quase abrindo o placar. Boa arrancada, passe pro Fidel, chegou na direita, cruzamento é pro Richarlison, vai fazer, perdeu! Inacreditável! Aí vem o Norusca, bola ajeitada pro Leleco, vai finalizar, fintou, bateu na rede pelo lado de fora. Chega bem o Velo, cruzamento, Lucas Duni, Pablo! Escanteio pro Velo, vem levantamento, Lucas Duni, gol do Velo! Lucas Duni antecipou-se a defesa na primeira trave e colocou na rede. Olha a arrancada do Velo, Paranhos, dispara, defesa da Noroestina completamente aberta, o Neander tá do outro lado, o cruzamento é pra ele! Gol do Velo! Neander! Que golaço, que bola bem trabalhada! Falta pro Norusca, vem levantamento fechado! Pela esquerda, Denilton cruzou a chance do gol! Salva de qualquer maneira ali o Léo Turbo. Vem de novo o Norusca, boa bola, aberta na esquerda, chega o Denilton, sai o cruzamento mais uma vez, afasta Alexandre, bem colocado. Insiste o Noroeste, levantamento para a área, Richarlison de cabeça, gol do Norusca! Aí a gente viu os melhores momentos com a narração do Rafael Antônio, os gols da partida, né, que selaram a permanência do Noroeste na Série A3 para a próxima temporada, né, para 2021. Vocês acompanharam o jogo, como que vocês viram, como que vocês analisam, né, qual é o balanço dessa participação do Noroeste na Série A3 e o que faltou para que esse acesso viesse? Vamos lá, por partes. Tem muito torcedor que está frustrado, não é para menos, criou-se uma expectativa muito grande em relação ao acesso, mas a gente tem que avaliar em várias questões o que aconteceu. Primeiro, trabalho da comissão técnica, na minha concepção, foi muito bem feito ao longo da temporada. Não atingiu o objetivo? Não atingiu, mas nem por isso foi uma porcaria. Nem por isso o Noroeste errou no seu planejamento, no seu trabalho. É resultado de jogo. Eu acho que a gente também tem que reconhecer o mérito do adversário, que mostrou-se estar mais cascudo na hora da decisão. Talvez a pancada que o Velo tenha tomado ano passado deixou o Velo mais vacinado para esse tipo de jogo. O Noroeste, eu vinha dizendo isso já há algumas semanas e estava muito preocupado porque eu não sentia no Noroeste esse algo mais que é necessário durante o mata-mata. Mas isso não empana o trabalho, que foi muito bem feito pelo técnico Luiz Carlos Martins, fez um grande trabalho. Eu defendo, inclusive, a permanência do Martins no comando técnico. O Noroeste sentiu, depois da volta, a saída do Fabrício, acho que isso é inquestionável, e especialmente no sábado, sentiu demais a falta do Igor Pimenta. Eu já havia alertado isso no programa passado. O Igor Pimenta fará muita falta, e fez. O Velo, por outro lado, está de parabéns. Foi objetivo, foi letal quando teve as oportunidades. O Neander fez um confronto maravilhoso, tanto lá em Rio Claro
como no jogo aqui em Bauru, ele foi a grande liderança do Velo, e é um jogador que ficou calejado com a decepção do Velo ano passado. Não acho que está tudo errado no Noroeste, não. Acho que algumas coisas precisam ser corrigidas para o ano que vem, mas depois é um segundo ponto que eu quero falar a respeito do Noroeste. Eu vou deixar o Fábio externar o pensamento dele, que é o pós-eliminação, que é o futuro. Me preocupa algumas declarações da diretoria, a postura que já foi adotada em entrevista concedida ao Jornal da Cidade no domingo. Já eu quero falar um pouco sobre isso. Mas quanto à participação na Série A3, eu acho que foi uma participação positiva, apesar do objetivo não alcançado. É frustrante para o torcedor? É frustrante. Mas eu com certeza estaria muito mais triste se o Noroeste tivesse caído para a Bezinha novamente, porque aí é doído demais, aí é você ter que começar do zero, do que você não ter conseguido subir de uma divisão, quando você já tem um alicerce, você já tem algo para se embasar para o próximo ano. Então, acho que nem tudo está perdido em termos de Noroeste, não. Em termos de elenco, não é terra arrasada, né? Coisa que acontece, por exemplo, em rebaixamento, né? Bom, mas vamos por partes. Primeiro, falar do Noroeste contra o Velo. A formação ali do Luiz Carlos Martins, Luiz Carlos, até como foi notável, né, desde a campanha como um todo, né, o Noroeste, o Luiz Carlos Martins montou o Noroeste ali pragmático, né, no que ele já vinha fazendo desde o começo do campeonato, optou pelo França ali no meio como substituto do Igor Pimenta. A França tem capacidade de cobrir mais ali reposição defensiva do Noroeste, poderia também auxiliar no meio campo-ataque, na armação, né? Mas deu para sentir que o França não estava com condição física para ter uma grande exibição, né? Por isso, o Luiz Carlos Martins também não utilizou o Denilton como era uma alternativa aí, mas que poderia também mudar o esquema de jogo dele. Então, isso ficou complicado. Ele optou pelo pragmático, e eu acho que o resultado não foi tão positivo assim. Mas não tem nada a fazer de críticas assim, graves, de que o Carlos Martins errou gravemente nisso. Não. Acho que foi mais situação de jogo ali, que o Noroeste até teve oportunidade para fazer gol e tudo mais, mas não fez, coisa que também aconteceu nas outras partidas, né? E o Velo, até escrevi no texto de eliminação do Noroeste, na Locomotiva Esportiva, o Velo é um time com mais cara e coração de Série A3, né? Time que não tinha uma ideia de jogo assim tão complexa de se observar, né? Mas era um time que tinha ali bastante volume defensivo, jogado em contra-ataque, bolas rápidas ali pelos lados, e assim conseguiu o acesso, assim conseguiu derrotar o Noroeste. Bom, agora, né, nessa parte posterior, né, à eliminação do Noroeste, eu sei que deu um tempinho para refletir, né, depois de tudo isso, né? E eu sei que o torcedor é apaixonado, né, que precisa ter essa confiança para acreditar no sucesso do time, né? Senão quem é que vai confiar, né? Mas parando para refletir, né, depois dessa eliminação, eu comecei a voltar, né, um pouco no tempo e percebi, né, como foi criado um clima de oba-oba mesmo na cidade de Bauru, não dentro do elenco, porque o Luiz Carlos Martins ele sempre manteve o time com o pé no chão, sempre muito respeitoso com os adversários, mas no entorno ali do clube, torcida, diretoria, imprensa também, teve muito essa alimentação da esperança e de uma confiança até excessiva da equipe, que se confundiu aí com uma falsa ideia de que o acesso viria uma questão de tempo. Talvez, Fábio, talvez o fato do time ter feito a campanha que fez na primeira fase criou toda essa expectativa, não só você colocou bem, em torno da torcida, em torno da imprensa. Tinha gente da imprensa cravando que o Noroeste subiria. Eu fico muito tranquilo porque eu nunca cravei. Sempre as pessoas perguntaram para mim, o Noroeste vai subir? A minha resposta era a seguinte: se o campeonato fosse de pontos corridos, eu cravaria para você que o Noroeste estaria na Série A2.
mas como o campeonato é de mata-mata e mata-mata é outro campeonato, então vamos com muita calma nessa hora. Eu fui até criticado por alguns torcedores durante a semana, na programação da rádio, que eu estava muito pessimista, que eu não era noroestino, porque eu estava dizendo que o jogo era perigoso e que o jogo era complicado. Quando eu afirmo que o jogo é perigoso e complicado, eu sabia que o Noroeste não estava vivendo o seu melhor momento na temporada e que o Velo estava muito bem preparado para o desafio do mata-mata. Até mais que o Esporte Clube Noroeste. Então, eu não estou aqui querendo me gabar, dizer que eu já sabia, não é nada disso. Eu até entendi que o Noroeste tinha um ligeiro favoritismo, mas o Velo mostrou dentro de campo aquilo que eu temia. Era um time que estava mais preparado, estava com mais pegada de acesso que o Noroeste. Não que o Noroeste não estava com vontade, não é isso. Mas eu repito o que eu disse anteriormente. Para subir, para ganhar o mata-mata, você tem que ter algo mais. E quem teve foi o Velo Clube. Desde das quartas de final, né, contra o Capivariano, foi o time que mostrou uma capacidade de um bom aproveitamento, né, das oportunidades que teve, e isso era o grande fator ali positivo para o Velo, que também se consolidou contra o Noroeste. E de fato mesmo, né, todo esse favoritismo, esse clima de Oba-Oba criado, foi pela primeira parte ali anterior à pandemia, na qual eu até chutaria que o time tinha todo o favoritismo ali pro acesso se ele acontecesse em março ou abril. Porque de todos os elencos ali naquele momento, o Noroeste tinha o melhor. Os jogadores vinham rendendo muito bem, com o artilheiro, com o ataque funcionando, mas passou, né, teve essa paralisação na retomada, e isso mudou. E não foi pouca mudança, não foi só o Fabrício que não jogou, né? Eu até peguei, né, como que estava o elenco noroestino antes da pandemia. Tinha Yamada, Igor Pimenta jogando bem, Fabrício, Pedro também compondo bem o time, Richarlison, França e Leleco eram alternativas ali que, segundo tempo, que poderiam ter um crescimento ali no decorrer do campeonato naquele momento, mas eram um algo a mais para a equipe. E agora, passando a pandemia, né, passando essa paralisação, o Noroeste virou dependente do jogo do Richarlison ali no meio campo, uma vez que o Yamada estava machucado, já não tinha mais o Fabrício, né, como uma referência no ataque, o Leleco também teve que ter um pouco mais de espaço ali para render, o time passou a depender também, né, do França, e a questão física dele atrapalhou. Então, isso tudo, né, mudou bastante a equipe. E aí eu acho que cai um pouco na conta, né, da imprensa, e tu também, eu também, outras pessoas da imprensa, porque por mais que o clube tenha garantido aí a manutenção de boa parte do elenco, estava claro que não era a mesma coisa. E a gente, a torcida, a diretoria, né, manteve muito essa grande expectativa do acesso, pelo que o time apresentou no primeiro semestre, pela ideia daquilo que ele poderia mostrar na retomada, mas nunca pelo que de fato mostrou. Né? E até é interessante explicar, né, esse trio, né? Porque se a gente pega palpites, principalmente do torcedor, é claro, mas teve muitos palpites aí para jogos do mata-mata, muita gente falando, vai meter 3 no Nacional, ou o Nacional não joga nada, né? Jogadores meia boca, o Noroeste tem que atropelar, mas quando que o Noroeste, né, ele se impôs em algum jogo na volta aí da paralisação, quando que ele se impôs contra alguma equipe e atropelou alguém nessa retomada, né? Foi um time com muita dificuldade em fazer gol, e time que não faz gol, a gente sabe, não ganha, né? Não consegue os seus objetivos. E isso, junto aí com esse clima, acho que faz o torcedor ficar mais dolorido ainda, né? Mais despedaçado o coração do torcedor. Em cima do que você está dizendo, vamos recapitular, ó. Na volta, perdeu no Comercial 3-2, depois ganhou do Barretos 2-1, passou até um sufoquinho no final, do Barretos, que não fez nenhum ponto na volta. Aí você jogou com o Primavera, ganhou de 1-0. Aí você jogou com o Grêmio Osasco, ganhou de 1-0. Deus sabe como, e o Barretos tem que agradecer o Pablo eternamente,
por ter permanecido na Série A3. Foi o nome do jogo, salvando o Noroeste. Aí você veio para o mata-mata, você empatou 2 vezes com o Nacional, ganhou nos pênaltis, onde o Pablo apareceu de novo. Inclusive, e aí você... Rafael, inclusive, né, o segundo jogo contra o Nacional saiu atrás no placar. Sim. Aí teve até mérito que teve poder de reação. E no confronto contra o Velo, segurou lá 0-0, num jogo muito igual, e aqui o Velo foi mais feliz nas oportunidades, com absoluto mérito passou. Então, convenhamos, o Fábio tem razão naquilo que ele disse. A campanha do Noroeste na volta da pandemia não foi nada convincente. O aproveitamento foi baixo, embora tenha vencido 3 jogos, né? Mas venceu equipes que estavam lá embaixo da tabela. Então, acho que tem que se analisar com muita tranquilidade. Repito, eu acho que o trabalho não foi totalmente mal feito, foi um trabalho bem feito, aliás. O problema foi a pandemia que atrapalhou tudo. Sim. Mas a pandemia atrapalhou todo mundo, Fábio. Teve time que se mexeu mais, aproveitou a questão da pandemia. Vamos dar um exemplo, o Velo. O Velo foi mais ligeiro na pandemia. Ele manteve aqueles jogadores que estavam correspondendo e trouxe alguns jogadores pontuais. Trouxe o Léo Turbo para a defesa, trouxe o Paranhos para o meio-campo, entendeu? Então o Velo melhorou o time dele, né? Você pega o Nacional, melhorou consideravelmente a equipe, aproveitou a parada. O Noroeste ficou naquela zona de conforto. Primeiro, que aquela palhaçada de fechar as portas, depois voltar, né? Tentando impor para a federação na canetada que o campeonato tinha acabado e que o Noroeste tinha que subir, porque era a melhor campanha. O Noroeste ficou atrelado nisso e esqueceu, né, de cuidar do seu elenco. Perdeu um jogador fundamental, que era o Fabrício. Eu nem vou dizer que perdeu com o Everton, que hoje está no Gama, que era jogador que compunha o elenco. Como ele, tinham vários aí no elenco. Mas a perda do Oliveira também. Também, assim, também Leandro Oliveira nível. fez a diferença no passado. Esse ano não estava fazendo a diferença. Agora, perdeu para o Fabrício, que é uma perda inevitável, e aí a pandemia foi um preço alto, porque o Fabrício ficou valorizado antes da pandemia, aí veio o Cuiabá, depois o Mirassol. Não dá hoje para competir com essas equipes, essa é a realidade. Então, mas também a gente não pode ficar alegando que não subimos por causa da pandemia, não subimos por causa do Fabrício. Quer dizer, outras diretorias se viraram melhor que a diretoria do Noroeste. Aí a diretoria do Velo teve seu mérito, a diretoria do São Bernardo teve seu mérito e subiram, parabéns. A diretoria do Comercial mexeu bem e, lamentavelmente, a gente ficou no caminho. Que sirva de lição para o ano que vem. Agora, até para fechar o assunto do Noroeste, porque nós temos vários hoje aqui no programa, eu fico preocupado com uma declaração oficial, como foi dada pelo presidente, tanto pelo presidente de fato, como pelo presidente de direito, né, da equipe. Falaram que vão continuar no Noroeste, dependendo da situação eleitoral. Me poupe, né? O Noroeste tem que parar com essa dependência, querer ficar esperando o resultado de eleição. O Noroeste tem que aprender de uma vez por todas que precisa caminhar com as suas próprias pernas, precisa fazer um projeto sério de categoria de base para revelar jogador, para ser um time autossustentável, entendeu? Para não ficar dependendo de A ou B, de prefeitura ou de algum mecenas. Agora, vem o presidente de fato e o presidente de direito dar uma declaração dessa, que vai esperar o resultado eleitoral para ver o que é que vai fazer. Estão de brincadeira. Quer dizer, atrapalha o próprio marketing que foi instituído agora. O rapaz do marketing vai começar um trabalho com uma incerteza. Então, aí eu acho que já foram mal demais, foram extremamente infelizes, né? Se é para fazer pressão para candidato A ou B, não é momento, entendeu? Espera terminar a eleição, se reúne com o prefeito, vê o que pode ser feito em termos de isenção de impostos, de projeto de captação de recursos. Nesse ponto, a prefeitura pode ajudar, como vem ajudando nos últimos anos, né? Dizer que a prefeitura de Bauru não ajuda o Noroeste é uma falácia, é uma mentira. De acordo com a possibilidade, com a legislação, os últimos prefeitos quebraram muito o galho do Noroeste. Então, quem fala o contrário é porque está mal informado e fala bobagem. Então, inclusive, acho que... Inclusive, temos até tendo que responder a processo por improbidade, né?
conta Exatamente. Então, é o seguinte, Fábio, eu lamento profundamente que, depois de uma eliminação, esse tipo de declaração não ajuda em absolutamente nada. Pelo contrário, mostram que pensam pequeno. E enquanto o Noroeste pensar pequeno, infelizmente a gente vai ficar tropeçando em pé de alface, a gente vai ficar patinando em Série A3, pode até subir para 2, mas depois vai voltar para 3. O Noroeste precisa de um projeto sério, sólido, e um projeto autossustentável, para não ficar dependendo de ninguém. É uma coisa... E só para finalizar, a torcida deu uma prova que o Noroeste é um produto extremamente viável. Salvo engano, foram arrecadados mais de R$37 mil, com vaquinha, com ingresso solidário, com feijoada. O Noroeste foi o maior público enquanto teve torcedor no estádio antes da pandemia. O Noroeste foi a maior audiência da TV Federação. Então, quer um produto melhor do que esse? Agora, quem está no comando, quem está na frente do clube, precisa saber trabalhar e parar de chorar. Inclusive, tem muita gente que chora aí que os empresários apoiam outras modalidades e não apoiam o Noroeste. A questão é que outras modalidades apresentam um projeto mais sólido, um planejamento mais concreto, alguma coisa mais confiável do que o Noroeste. Esse fechamento das portas, né, entre aspas, no começo da pandemia, eu entendo, não concordo. Eu entendo porque ele foi feito, né? A questão era financeira, não tinha dinheiro para se manter funcionários, para se manter as coisas funcionando, até mesmo porque tinha uma indefinição muito grande de quanto tempo duraria essa pandemia, que continua, mas o campeonato acabou voltando. E os funcionários receberam do mesmo jeito, tanto é que o dinheiro arrecadado pela torcida, boa parte dele foi encaminhado para pagar os funcionários que estavam com salários atrasados. Então, é isso que eu falei. Eu entendo, mas não concordo com o que foi feito. Eu acho que deveria ter se tentado alguma outra maneira, né, de manter aí uma atividade no clube, inclusive até pensando nessa questão da volta, né, de como manter o elenco, de reposição, porque inevitavelmente perderia peças como perdeu. Então, as pessoas reclamam muito, mas o Noroeste ainda precisa ter um projeto mais sólido, alguma coisa em que as pessoas possam confiar de que não haverá calote, né? Ou que seja criada muitos processos na área trabalhista e tudo isso, né? Porque são dívidas que acabam prejudicando em muito o clube, né? Porque a justiça trabalhista, ela penhora a renda, ela tem uma série de ações que acabam prejudicando financeiramente o clube, e aí uma cascata, os demais problemas vêm em sequência. Eu reconheço e dou parabéns à atual diretoria pelo esforço financeiro que foi de manter esse plantel de jogadores, manter a comissão técnica, tudo que o Luiz Carlos pediu, a diretoria atendeu, bacana, nota 10. Só que não basta. Sim, né? Não basta. Para ser dirigente do Noroeste, não basta fazer o que é obrigação de qualquer clube, porque isso não foi mordomia, é condição de trabalho, né? Então, nesse ponto, a diretoria fez a sua parte, eu não tenho o que contestar. O que eu contesto é que, apesar de manter essa estrutura, dar esse subsídio financeiro para que a máquina possa, a engrenagem da máquina possa funcionar, eu entendo que quem dirige o Noroeste precisa viver o clube 24 horas por dia, precisa viver o clube 365 dias por ano. Precisa realmente estar próximo, né? Exato, não basta só viver na época do campeonato, ou quando a competição para, isso aí já há 3, 4 anos acontece isso. Esses mesmos dirigentes que eu estou aplaudindo aqui, que deram todo o respaldo para a trajetória, eles acabam sumindo, vão cuidar das suas coisas particulares e esquecem um pouco o clube na hora que o clube não está em atividade. Então, na minha opinião, eu acho que o Noroeste precisa de pessoas que tenham mais tempo para se dedicar à causa Noroeste. Aí muita gente pode dizer, mas você está querendo afastar os caras, não é isso. Eu acho que o Noroeste vai continuar existindo, com ou sem Estevam, com ou sem Mosca,
com ou sem Rafael, o atual presidente. assim como continuou depois da era Damião. Exato. O Noroeste continua existindo, com dificuldade, mas continua existindo. E a torcida é a grande prova que o Noroeste vai continuar existindo. Nós temos um patrimônio que nenhum dinheiro pode comprar, que é exatamente a paixão do nosso torcedor. E eu tenho certeza que nem se um torcedor assumisse o Noroeste não fecharia as portas. O que é preciso o Noroeste precisa de receita, criar receita, e ele tem como fazer isso. O Noroeste precisa criar receitas para se autossustentar, e mais do que isso, o Noroeste precisa de pessoas que se dediquem a maioria do seu tempo, quase com exclusividade, ao clube, ao Esporte Clube Noroeste. Enquanto continuar nessa, eu só vou me envolver na época do campeonato, a gente sempre vai continuar patinando. Até mesmo porque, enquanto não rola o campeonato, tem muitas outras coisas que têm obrigatoriamente que ser feitas, né? Uma manutenção da estrutura. É justamente esse momento entre campeonatos que a diretoria tem que ter maior trabalho, e é justamente nesse momento que a diretoria não aparece. Exato. Que é na captação de recursos, que é na montagem de elenco, ou manutenção de elenco. É o momento fundamental de uma equipe, é essa intertemporada, essa intercampeonatos aí, para dar condição para o projeto se desenvolver. Essa parte dentro de campo é só a cereja do bolo ali, é só a ponta do iceberg ali para o desempenho de um clube, né? E é muito importante que você tenha pessoas que se dediquem somente ao clube, né? Ou 90% do seu dia ao clube para ter esse resultado. E assim, pode até ser com as mesmo grupo, né, que nesse momento comanda o Noroeste, mas que tenha uma pessoa que trabalhe de fato no clube ali, né, com essa dedicação full time para o clube. Exatamente, né? Já que não pode estar ali o tempo necessário para cuidar do clube, então que delegue isso a alguém, né? Um diretor de futebol, alguém, delegue isso a alguém para que a pessoa possa estar lá no momento, em todos os momentos para resolver as coisas que precisam ser resolvidas, até a questão da estrutura do estádio, né? Ela precisa ter uma manutenção, precisa ser modernizada, né? As coisas vêm se modernizando cada vez mais e eu acho que os clubes esportivos também têm que acompanhar isso, né? Em questão de alojamento, estrutura de trabalho enquanto não está dentro de campo, tudo isso precisa ser cuidado e tem certas coisas que precisam não ter jogos para que elas possa ser feito um conserto, uma reforma, uma recuperação de gramado e por aí vai. Tudo isso demanda um cuidado, uma atenção que nem sempre, aliás, que na maioria das vezes, quando não acontecem os jogos, é que precisam ser feitas. Vamos ao próximo assunto agora, o basquete, que também perdeu no sábado, né? Puxa vida, a gente estava com tanta expectativa a respeito desse elenco, do que vinha apresentando até agora, e no sábado, na hora que não podia perder, perdeu. Eu até tive uma impressão de que parece que o time não estava com tanta vontade assim de chegar na final. É isso? Vocês perceberam também ou foi uma impressão minha só? Não. Tomou o totó do paulistano. Agora, a história é a seguinte. Eu disse já há 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, que o regulamento do campeonato era esdrúxulo. O regulamento do campeonato realmente traria 2 equipes que não fossem a melhor campanha do campeonato na final. E foi o que aconteceu. Porque no esporte é uma situação óbvia. Quando se tem um jogo único em qualquer modalidade esportiva, a final, a semifinal, ela fica completamente aberta. Não tem esse negócio que o melhor desempenho, a melhor campanha vai prevalecer. É diferente quando você tem, por exemplo, uma decisão, no caso do basquete, um playoff de 5 jogos, de 7 jogos, onde, na maioria das vezes, 95% das vezes, o melhor time vai ganhar. Pode até ser que se tivesse um playoff entre Bauru e Paulistano, Bauru perderia uma, mas venceria os outros 2 jogos, no caso de playoff de 3.
Agora, são dois aspectos. O primeiro, o regulamento do campeonato foi cruel com o Bauru? Foi. A equipe não fez uma boa apresentação contra o Paulistano no sábado? Não fez. Permitiu que o Vitão deitasse e rolasse no jogo. Agora, é tudo uma questão de posicionamento. Bauru tinha a prerrogativa de jogar no seu ginásio. Muita gente fala, mas sem torcida não tem muita diferença. Eu acho que tem. Eu penso diferente. Eu acho que você jogar onde você está acostumado a treinar, onde você treina diariamente, onde você já sabe os pontos de referência, pode não ganhar jogo, mas ajuda a vencer um confronto. E num duelo onde era jogo único, eu acho que poderia ajudar muito o Bauru Basquete. Agora, na semana passada, eu entrevistei o Vanderlei e o posicionamento da diretoria do Bauru Basquete foi que, por uma questão econômica, uma questão de logística, uma questão de custos, o Bauru Basquete abriu mão de jogar em Bauru e jogou em São Paulo. O paulistano abraçou a fase final, parabéns para o paulistano, que abraçou, que patrocinou e que está na final. Nós voltamos para casa chupando o dedo. Então, é assim, Bauru teve a possibilidade de que lhe fosse permitido uma melhor sorte no campeonato, mas abriu mão disso, foi jogar em São Paulo, achou que ganharia como ganhou as partidas anteriores, e o esporte não é assim, gente. O esporte é jogo a jogo. Né? Não vou dizer que está tudo errado, né? O que eu falei para o Noroeste vale para o basquete. Eu entendo que o trabalho está sendo bem feito, que as contratações foram muito bem feitas para essa temporada. Eu acho que o trabalho feito até agora pela diretoria e pela comissão técnica é um bom trabalho. Não vai ser um jogo ou uma eliminação de Campeonato Paulista que vai mudar meu conceito, ou eu vou chegar aqui e começar a pedir cabeças tanto de jogadores como de treinador. Eu não faria isso porque isso não faz sentido. Agora, é aquela situação. Bauru poderia ter jogado em casa, se aproveitado melhor do fator quadra, abriu mão, pagou caro. Parabéns ao paulistano e ao Franca que estão na decisão. Sim, só para complementar, né? Não vou nem falar tanto da eliminação do Paulista, né? Mas já fazendo uma ideia da equipe pro NBB, né? O Bauru ele chega, né, pro NBB com 7 partidas realizadas, sendo que fez 6 boas apresentações, né? E até aqui a derrota para o paulistano, embora tenha sido contra um adversário de maior quilate, maior nível de dificuldade do que as outras equipes, mas até aqui esse desempenho foi uma exceção à regra, né? Pelo menos nessas últimas 7 partidas. Por isso, né, preciso dar confiança ao trabalho do Léo Figueiró. O CAP teve um jogo ali de muito volume no perímetro, principalmente no segundo tempo, né? E antes também contou com um desempenho ali quase perfeito do Vitão, né, no primeiro tempo, e esses fatores, né, junto com um Bauru fora de sintonia, né, comparado aos outros jogos, isso resultou na derrota. É importante que a equipe tenha variações para trabalhar, né, não apenas em jogo de transição, porque já está ficando um pouco visado isso, né, e time com mais velocidade, como foi o paulistano, fica também mais complicado você fazer esse jogo de transição, porque a defesa do paulistano consegue se recuperar com maior velocidade, e também é imprescindível que o Dikembe melhore também sua condição física, que a rotação se apresente com maior regularidade para o Bauru, para a equipe também render, né, o que de fato se espera do time nessa temporada. Até, né, fazendo uma propaganda, um jabazinho na Locomotiva Esportiva, a gente fez aí o guia da temporada do NBB, está disponível no locomotivaesportiva.com.br, e a gente colocou o Bauru Basquete ali, no momento, como a quarta força ali, em termos de elenco, né, do campeonato. Agora, na prática, vai precisar render, né, como uma quarta força. Tem condição de fazer um jogo de rotação muito interessante, que pode ser o fundamental para a equipe dar certo. Mas precisa ter uma sintonia diferente da que apresentou contra o paulistano.
E até por ter sido o jogo mais importante, né, desses 7 jogos, fica essa pulga atrás da orelha, pensando no NBB, como é que o time vai se posicionar contra equipes de maior dificuldade. Mas eu acho que também isso vai servir um pouco de aprendizagem para o Léo Figueiró, né? Ele próprio já falou que conversou bastante com os jogadores depois da partida para ajustar as coisas, porque, né, eu acho que foi um tombo no momento bom ainda, né, para o NBB, pensando também na possibilidade do mata-mata dos playoffs, que está aí mais longe ainda, mas o Bauru, esse desempenho do Bauru aí foi, acho que um ensinamento para o Léo Figueiró e para o Dragão aí, pensando no NBB, nesse restante da temporada. Vocês ficaram otimistas ou pessimistas só por causa desse resultado, ou foi só um deslize mesmo? É um jogo só, a gente não pode ficar nesse resultadismo toda hora, falar, perdeu um jogo. Eu gostaria demais que o Bauru Basquete fosse campeão paulista, seria muito legal, mas paciência, perdeu um jogo que não podia perder, tem bola para frente, tem que pensar no NBB. Eu acho que para o projeto seria legal ganhar o Paulista. Daria um up para o projeto, motivaria os patrocinadores, mas enfim, não aconteceu. Também dá para perceber da diretoria que, assim, se viesse o título seria sensacional, bacana, mas também não se foi trabalhado no sentido de obsessão ganhar o Campeonato Paulista, porque se fosse uma obsessão, com certeza Bauru teria sediado a fase final, e não foi o caso, né? Bauru abriu mão. Então, eu acho que está tudo certo, o NBB vem aí muito equilibrado, muito forte, vejo o Flamengo e Minas num patamar acima dos demais, mas Bauru brigando ali com São Paulo, com o Paulistano, até mesmo com o Franca, que vai se reforçar aí com os estrangeiros, no segundo andar aí da competição. Eu acho que quem sentiu mais ainda essa eliminação na Paulista foi o São Paulo, né? Porque era um time que estava com confiança aí de que conquistaria o título estadual, e é um time que desde que surgiu, né, desde que retornou ao basquete, ainda não conseguiu um título, né? Nem a Liga Ouro ganhou, né? Nem a Liga Ouro. Perdeu no Facisa. Talvez, você tenha razão, talvez o São Paulo ele tenha uma necessidade maior de ganhar um título no basquete, porque não ganhou nada até agora. Existe uma cobrança, não vou dizer da torcida, porque a torcida está preocupada com o futebol, mas internamente, entre conselheiros, pessoas que mandam no São Paulo, e é bom a gente lembrar que o São Paulo tem eleição agora no final do ano, eu acho que pesa muito negativamente essa eliminação para Franca. E a gente sabe que o Campeonato Paulista de basquete serve muito como um divisor de águas para alguns projetos, né? A gente lembra quando o Bauru foi campeão paulista, foi o início ali daquele crescimento, depois a equipe foi campeã da Liga Sul-Americana, da Liga das Américas, chegou a 2 finais de NBB e tudo mais, né? E depois a gente fala do Mogi, que foi campeão paulista, depois o Mogi Elbor, né, com o Guerrinho e tudo mais, chegou à final do NBB também, depois o Franca, depois de tantos anos conquistar o título e depois ainda, né, manter nesse projeto sonhando, né, com o NBB. Então é um divisor de águas, né, do Campeonato Paulista, que algumas equipes ainda precisam, né, para meio que solidificar, né, como um projeto. Com o Corinthians não foi no ano passado, né, que era uma ideia da equipe também de se solidificar a partir de títulos, e não veio nem a Sul-Americana, nem o Paulista, mas o São Paulo também era essa ideia para esse ano. Ficou um pouco mais complicado, eles ainda vão ter a Champions League para jogar, ter o NBB e tudo mais, mas aí o buraco é mais embaixo, né? Então não conseguiu fazer ali a nível estadual, a nível regional ali o seu título, e agora vai ter que caminhar um pouco mais o São Paulo. Encerramos o assunto basquete, vamos ao vôlei, né? Que estreou na Superliga Feminina temporada 2020-2021, nesta segunda-feira, dia 9 de novembro.
É claro que não dá para fazer uma avaliação ainda, né, da atuação do Rubinho, não é? Porque ele chegou na quinta-feira e a estreia já foi 4, 5 dias depois, então eu acho que ele não teve tempo para mostrar, né, o seu esquema de jogo, talvez ele tenha falado um pouco mais sobre o mexido com o motivacional, conversado com as atletas, conhecido Tá falando os que o Rubinho não é atletas. rápido? É uma piada pronta, não tem mais como negar, né? Agora, vamos fazer o quê? Como que vocês viram essa estreia bauruense na Superliga Feminina de Vôlei? Bom, o SESI Vôlei Bauru não fez mais do que obrigação. Ganhou o jogo que tinha que ganhar. Eu disse ontem na transmissão, minha cobrança com o Rubinho vai começar nos jogos grandes. Fazer análise contra o Pinheiros, contra o Curitiba, enfim, contra o Brasília, aí o time naturalmente vai vencer, pode encontrar até um pouco mais de dificuldade ou não, como encontrou ontem no terceiro set. Sinceramente, eu não vi nenhuma grande transformação, e nem tem como, porque você colocou bem, ele assumiu na quinta-feira a equipe. Então, acho que tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Eu acho que eu não teria feito essa mudança, mas já falei tudo que eu tinha que falar no programa passado. Então, boa sorte ao Rubinho. Da minha parte, começará a ser cobrado a partir dos confrontos cascudos. Aí a gente vai ver se ele realmente vai conseguir implantar algo diferente e melhor que o Anderson Rodrigues. Por enquanto, eu não vou cobrá-lo em nada. Até porque chegou agora e, com todo respeito, né, ganhar do Pinheiros, ganhar do Curitiba, ganhar do Fluminense, isso aí o Anderson ganhou também. Seria muito leviano, né, falar. E também um que é aproveitador, eu diria, falar que o time melhorou depois que venceu o Pinheiros, que é um time mais interessante e tal. Mas o Pinheiros, ele tem as suas limitações de fato, né? Era obrigação vencer. Agora, com relação ao desempenho, né, teve mais melhoras de desempenho individualmente falando, né, do que novidades coletivas. A Sueli jogou bem, melhor do que vinha jogando, né? Inclusive fez muita falta nos jogos contra o Osasco. E esse bom desempenho da Sueli favoreceu também um bom jogo da Carol Leite, né? Que inclusive até venceu o troféu Viva Vôlei, né? Que ela conseguiu distribuir bem ali o ataque, com a Denise, com a Mara, né? Que foram decisivas ali com a bola pelo centro. A Polina errando bem menos, embora o aproveitamento no ataque não tenha sido tão alto. A Tiffany manteve a regularidade no ataque e não comprometeu ali na preparação, no passe. Então, foram mais questões individuais do que coletivas, por assim dizer. Mas é isso mesmo, né, Rafa? Isso que você falou. A gente vai ver o trabalho do Rubinho aí ao longo dos próximos dias, semanas. O resultado, ele precisa vir nem tanto no próximo jogo, que é sábado contra o Curitiba, nem dia 16 contra o Fluminense, nem contra o São Paulo Barueri, dia 20. O primeiro teste mesmo vai ser no dia 24 de novembro, na quinta rodada contra o Osasco. Depois tem um outro jogo, acho que é contra Pinhais, e depois, no dia 2 de dezembro, contra o Minas, que vai ser outro duelo complicado aí para o Rubinho, 2 testes fundamentais para o SESI Vôlei Bauru. Porque o problema do Anderson foi o de não ter o melhor, né, a sua equipe não conseguir render melhor nesses grandes jogos. Então, o que se espera é que o Rubinho mude isso. Essas vão ser as primeiras provas aí de fogo do novo treinador. Repetindo, 24 de novembro, quinta rodada contra o Osasco e 2 de dezembro contra o Minas. Contra o Osasco vai ser no José Liberati, e contra o Minas vai ser na panela de pressão. Aproveitando que vocês citaram o Rubinho e a Carol Leite, vamos ouvi-los em entrevista à assessoria de imprensa do SESI logo após a partida.
É uma situação delicada, né, pelo que a gente passou, ninguém gostaria que acontecesse, mas já que aconteceu, que seja para melhor, que seja da melhor forma possível para o time. Estamos acolhendo o Rubinho da melhor forma possível também, que acho que ele vem para agregar e para somar com certeza. E é isso, acho que o time, o grupo é isso. Quando a gente tem uma peça que faltando como da Dani ou como outras meninas, todo mundo tá bem, preparado para entrar e poder ajudar o time com a vitória. Eu tô muito feliz, muito feliz. Acho que o troféu não é só meu, é do grupo com certeza. A gente vem trabalhando muito e batendo na trave alguns jogos, então eu acho que é o reconhecimento para o grupo todo. Todas têm me ajudado muito, né? Porque a gente sabe da importância da Dani para a equipe, então eu tô tentando ajudar ao máximo, fazer minha parte. E acho que o troféu não é só meu, é do time todo. Eu achei bom a própria aplicação delas no trabalho, né? E isso já apareceu no treinamento, no jogo. Então acho que esse foi um ponto muito, muito bacana. Obviamente você tem talvez os pontos de atenção, os focos durante o jogo. Talvez no masculino algumas coisas eu podia deixar talvez desapercebida, que eu tenho que ter mais atenção. Então essa é uma situação que eu tenho que ir me adaptando. Tivemos oscilações que nos levaram a um final complicado, mas também conseguimos fazer aí nessa fase final, essas trocas acho que são importantes para desenvolver a equipe. Daí as falas da Carol Leite e do Rubinho, vocês já até explanaram um pouco que querem ver como que vai ser essa mudança, né? Como que vai ser essa implantação do esquema de jogo do Rubinho. Mas assim, quais as expectativas que você tem dessa equipe, que vocês têm dessa equipe para a Superliga temporada 2020-21? Para mim, continuam as mesmas. Não mudou nada. Tem gente que está querendo impactar demais essa mudança de treinador. Eu vou esperar um pouco mais, mas eu continuo dizendo que o time bauruense vai brigar para ficar entre os 4 e vamos ver o que acontece, né? Tomara que o Rubinho consiga algo que o Anderson não conseguiu, que é começar a ganhar do Praia, que nunca ganhou, né? Tem um tabu até, ganhar do Minas, ganhar jogo grande. Ganhar jogo pequeno, isso aí, pelo elenco que Bauru tem, está fazendo a sua obrigação. Eu quero ver conseguir não só jogar de igual para igual, mas conseguir ganhar dessas equipes que hoje são as potências do voleibol feminino do Brasil. Sim, o Rubinho veio para isso. Se isso não acontecer, trocou 6 por meia dúzia de fato. Pro projeto. E aí vão mandar o cara embora no fim da temporada? Vai saber, né? Mas a situação é essa mesmo, né? Se não acontecer, foi esses 6 por meia dúzia. O Rubinho, ele vem com essa busca aí de fazer o time render bastante nos jogos e observando, até pelo que o Bauru fez, pelos problemas de Bauru contra o Osasco, o grande negócio mesmo é a equipe entrar ativa no jogo desde o começo. Acho que esse tem sido um problema do Bauru, principalmente nesses jogos grandes aí nessa temporada, né? O time ele demora para se encaixar em quadra ali e espero que o Rubinho traga isso também para a equipe, né, nesse decorrer aí da Superliga. Mas assim, vai ter coisa, porque não dá para a gente também ter tanta noção do trabalho do Rubinho, do que esperar do Rubinho, porque é a primeira experiência dele no vôlei feminino. O Fábio, ele não tem nada a perder, ele é franco atirador. Se não der certo, ele vai falar o seguinte, não fui eu que montei, ele vai jogar a culpa em quem estava antes. Não tenho experiência. Não tem experiência no feminino. O Rubinho, para ele foi ótimo o que aconteceu. Porque ele estava escanteado no mercado, né? Tava lá encostado na base do SESI, estava semi-desempregado, quer dizer, estava empregado, mas não estava trabalhando de fato numa equipe de ponta, alto rendimento. Então, para ele foi uma ótima oportunidade, é uma experiência nova. Se der certo, sensacional, ele vai se consagrar. Se não der certo, ele já tem a muleta. Mas se ele aceitou, ele vai ter que ter cobrança. Claro, a cobrança vai existir, você pode ter certeza. Não vai ser nem minha, nem sua, vai ser do torcedor. O torcedor está esperando do Rubinho algo que o torcedor não viu com o Anderson, que é ganhar jogo grande. Essa vai ser a cobrança do torcedor. Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Rubinho não tem nada a perder,
Porque se ele for mal, ele vai falar, gente, eu tentei, mas não é minha praia, muito obrigado, até a próxima. Agora, se der certo, ele vai se consagrar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o Rubinho é o cara que tem menos a perder nessa situação. Agora, a diretoria torce para que dê certo, para que ela também chegue no fim da temporada e fale, ó, eu tinha razão, tá vendo? Mandamos o Anderson embora, trocamos o técnico, deu certo. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos às cornetagens e aos joinhas? Eu quero abrir essa cornetagem aí falando da eleição do Vasco, que passa ano, entra ano, e o roteiro é exatamente o mesmo. Confusão. São as eleições mais emocionantes do mundo, eu diria. Gente, Conseguiu ganhar dos Estados Unidos. E o detalhe, hein? O Eurico Miranda morreu, hein? Imagina se ele tivesse vivo. Não, se tivesse Eurico, ele ia ganhar, de um jeito ou de outro. Agora não tem quem ganhe. Então vai ser esse pandemônio durante dias aí. Não, é igual a eleição americana, não tem resultado nenhum ainda, né? Vai entrar na justiça agora, o Vasco vai... E o Vasco tá uma beleza para acontecer essas coisas, né? Aconteceu de tudo naquele ginásio, nessa eleição do Vasco. Cortaram a energia. Teve a clássica, né, corte de luz. Corte de luz. Aí o pessoal começou a fazer a apuração à luz de celulares, né? Lanterna do celular. Meu Deus do céu, toda eleição no Vasco é o mesmo roteiro. Olha, me desculpe as raízes portuguesas, né, dos vascaínos, mas olha, tem coisas que só acontecem no Vasco, não é possível uma coisa dessa. Ah, meu Deus. Por favor, sigam aí com seus joinhas e as suas cornetagens. A minha cornetagem vai para o Eduardo Cudê, que eu acho que não deveria ter saído da maneira como saiu do Internacional. Tinha que esperar, eu tenho uma oferta do Celta de Vigo, chega para o Celta de Vigo, faz o mesmo que ele fez quando era treinador do Racing e foi procurado pelo Internacional. Deixa eu terminar a temporada aqui e eu assumo aí. Então, acho que não foi legal. Quando os treinadores brigam tanto pela estabilidade do emprego, eles acabam não dando exemplo. Então, foi mal demais o Eduardo Cudê, abandonou o líder do campeonato, classificado na Libertadores, na Copa do Brasil, não saiu de uma maneira legal, não. Recebeu o convite do Celta, chega para os caras e fala, ó, eu não posso sair agora, porque eu estou em 3 competições e meu time lidera o Campeonato Brasileiro. Então, lamentável na minha concepção. E o Inter foi pior ainda, né? É. Trazer Abel Braga de volta para o time para substituir o Cudê. É que vai trazer quem também, né, cara? Mas não o Abel Braga, né? Vamos ganhando. Isso é desespero. Mas... E também eu quero dar uma cornetagem no Flamengo, que, no meu entender, fez tanta frescura para trazer o nome de conhaque lá, o Domenech, né? E agora chutou o cara depois de 4 meses. Rogério Ceni vai ter trabalho. Eu até entendo que dessa vez é diferente do que ele foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele saiu do Fortaleza para entrar numa barca furada, que era o Cruzeiro. Eu digo que o Rogério Ceni, agora ele está numa barca que não é furada, mas o mar também não é calmo. Então quero ver como é que ele vai administrar as fogueiras de vaidade do Flamengo. Não vai ser fácil a vida dele, não. É o maior desafio da carreira dele, acho até mais do que quando ele era jogador. Mas acho que a situação do Inter, a que o Cudê fez com o Inter, ainda foi pior do que o Flamengo fez com o nome de conhaque. Trouxe o cara lá da Europa, em meio à pandemia, e depois de 4 meses manda o cara embora. É o resultadismo, né? O cara teve 14 vitórias, 4 empates em 24 jogos, mas as derrotas falaram mais alto, porque tomou de 5, tomou de 4, aí é complicado.
É o resultadismo da nossa cultura. Ele tomou 2 goleadas em uma semana, né? Aí fica complicado e já tinha uma ala contrária a ele desde quando ele chegou, né? E tem aquela ala que tá contra o Jorge Jesus ainda, né? Pô, então não vai buscar o cara. Ficaram lá 2 semanas, meu. Ficaram 2 semanas na Espanha lá, jantares e um monte de coiseira, uma frescura do caramba. E depois de 4 meses manda o cara embora, então nem vai atrás. Se é resultadismo, fica com os abelão da vida mesmo. Pelo menos vai ser lindo, né? Vai ser normal, por exemplo, Inter, essas coisas. Mas, vamos lá. Começar com um joinha, né? Vai para, de novo, né? Há 3 semanas eu tinha feito joinha para Ana Sátila e hoje eu vou dar o joinha de novo para ela, que ela ganhou mais uma etapa do Mundial de canoagem slalom, categoria C1. Ela tinha vencido na Eslovênia, agora ela ganhou na França. A Ana Sátila vem com um grande crescimento aí para o ano olímpico, né? Com esse ano olímpico prorrogado, grande expectativa de medalha olímpica. E a Ana Sátila, essa canoagem slalom do Brasil, a gente fala pouco, né, de canoagem slalom, de esses outros esportes olímpicos. Só quando chega a Olimpíada, né, a gente vai lá, o brasileiro vai mal, xinga o brasileiro e tal. Tem que valorizar o brasileiro também nessas etapas de Mundial, chamando a atenção aí a Ana Sátila. E uma cornetagem que eu vou fazer porque vai para o canal Vôlei Brasil, para a TVN Esportes, na verdade. Porque eu fui fazer aqui fui assinar aquele o pacote, né, da Superliga ali, para acompanhar a Superliga Feminina, né? E eles colocam lá no pacote que tá lá, tem 4 opções para você assinar. 4 opções de pacote. Aí você vai lá, clica para assinar e só tem 2 opções. As duas por R$ 89,90 para pegar masculino e feminino. Mas eu não quero ver masculino e feminino, só quero ver o feminino, né? Que seria esses 2 pacotes que não estão à mostra, né? No catálogo ali da TVN Esportes. Eu até mandei aí para o saque da TVN perguntando se eles estão errados de um jeito ou de outro, né? De colocarem opções que não tem ou de esconderem opções que tem, para ver qual desses 2 que eles estão errados, para ver, né, qual que é o problema. De fato, de um jeito ou de outro, o corneta vai para o canal Vôlei Brasil, TVN Esportes, e tem o outro também, né, da CBV, da Superliga, que acabou fazendo uma lambança ali nas estatísticas dos 2 primeiros jogos da Superliga Feminina, né? Do jogo contra o jogo entre Curitiba e Osasco, né? Erraram a contagem de números de uma jogadora. E aí a pessoa que trabalha com esporte, né? Como é que ela vai fazer, né? Se os dados oficiais estão errados, aí fica complicado demais, né? Mas enfim, esses são duas cornetagens aí. Na verdade, é uma pegadinha do malandro com o pessoal que fica aí com sites de apostas, sabe? Que se utiliza dessas estatísticas, né, no site, para fazer suas apostas no site. É uma pegadinha do malandro. Eles colocaram 28 pontos para a Igna, sendo que ela fez 13. Aí fica complicado. Que beleza. Como sempre. Encerramos mais uma edição do Na Cornetagem, a de número 31. Esperamos voltar na próxima semana com mais assuntos, quem sabe aí com começo de temporada mais firme para as equipes bauruenses e com melhores notícias pelo lado do Alfredo de Castilho. Quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no nosso canal do Jornada Esportiva. Faça a sua inscrição. Quando tiver as nossas lives, das nossas transmissões, vá lá, comente na nossa arquibancada virtual, seja mais um torcedor na nossa arquibancada virtual, curta, compartilhe. E até a próxima semana. E no fim de semana tem mais transmissões aí para você. Fique ligado que sempre tem algo diferente para você, né? Aqui a gente traz a informação, mas também traz de uma forma descontraída, né? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.